Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões. Eu sou o Cauê. Esse é o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, no momento a gente está fazendo a resolução comentada da prova da UFMT. Hoje a gente vai fazer a resolução da parte 2 do bloco de Clínica Médica. Pessoal, vamos para a questão número 6. Questão número 6, a gente tem uma paciente MJF, do sexo feminino, com 52 anos de idade, tabagista, que compareceu à unidade básica de saúde para consulta de rotina, sem queixas. Isso é muito importante. Dentre os exames solicitados pelo médico de família está o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo método imunoquímico positivo. Qual a razão da solicitação desse exame? Vamos lá, lembra que a gente estava dividindo sempre em passos? Vamos pegar o passo número 1 aqui. Basicamente identificar quais dados mais importantes dentro dessa questão. A gente tem uma mulher com 52 anos de idade, que ela comparece na unidade de saúde sem queixas, tá? Isso é muito importante. E o médico de família solicitou ali o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Lembrando, pessoal, que o câncer coloretal, tá? Isso de acordo com os dados do INCA, no Brasil, ele é o tumor maligno no cólon e no reto, na verdade, é o terceiro tipo mais comum nos homens, tá? Então, nos homens, o tumor maligno no cólon e no reto é o terceiro mais comum. E nas mulheres é considerado o segundo mais comum. Então, sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante, tem uma importância epidemiológica bastante relevante, pode vir cair nas provas e muito, né? Diagnosticado no início, o câncer coloretal ele pode apresentar cerca de 90% de chances de sucesso em tratamento, tá? Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito lá no início. Lembrando que o exame de sangue oculto nas fezes é muito eficiente para ajudar no diagnóstico do câncer de intestino e tem a vantagem de ser simples. Aqui que tá, né? Você fala assim, pô, Cauê, a pesquisa de sangue oculto nas fezes é o melhor dos exames para a gente rastrear, para a gente fazer o diagnóstico? Não necessariamente, né? Mas a vantagem dele ser simples, não invasivo e ele ser mais barato do que a colonoscopia, por exemplo, isso acaba aumentando ali o custo-benefício do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá legal? Então, quando a gente fala de rastreamento, as coisas são realmente um pouco mais complexas do que a gente pode imaginar, né? Tem uma série de pesquisas relacionadas a diferentes métodos de rastreamento e vai muito do custo-benefício. Se a gente pensar que a partir de 50 anos a gente tem essa indicação de fazer algum exame para rastrear um CA de colo, realmente se a gente for fazer para todo mundo a colonoscopia, imagina o Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, a população acima de 50 anos, todo mundo for fazer uma colonoscopia, realmente a gente vai ter um número muito, muito elevado de colonoscopias. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela vem aí para nos ajudar em relação a isso, tá legal? Poxa, fez o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, deu uma alteração, deu positivo, lembrando que a gente sempre pede 2 amostras, tá legal? Se por acaso deu positivo as 2, aí sim o paciente tem indicação de fazer colonoscopia. Então é uma forma de rastrear, de colocar ali no meio do funil e a gente acaba pegando os pacientes que realmente têm um risco maior de ter a doença, tá legal? Então assim, não que seja o melhor, mas o custo-benefício atualmente é bom, tá? Então por isso que ele está sendo bastante utilizado. A pergunta é, qual a razão da solicitação desse exame? Vamos lá, passo número 2, então vamos trabalhar as alternativas. Identificar possível úlcera? Não, né? A paciente está sintomática. Para que a gente vai fazer um exame para identificar alguma coisa, né? A gente vai fazer exame de rastreamento, mas não para identificar uma doença específica ali que a gente acha que ela pode ter, né? Aparentemente ela está sintomática, a gente vai de alguma forma colocar ela ali, opa, o que essa paciente tem? Ela tem 50 anos, ela é tabagista, então ela pode ter determinadas doenças, a gente vai trabalhar em cima do rastreamento dessas doenças específicas, ok? A B, rastrear câncer de colo retal, é uma boa alternativa. A C, diagnosticar uma colite. E a D, rastrear doença de Crohn. Vamos lá, o fato da C, por exemplo, diagnosticar, não, né? A pesquisa de sangue oculto, basicamente, ela vai dar para a gente positivo ou negativo. Se o paciente tiver sangramento,
ele vai dar positivo, mas isso não quer dizer que a gente vai fechar o diagnóstico, né? O paciente realmente pode ter uma série de alterações intestinais que pode causar o sangramento. Então a gente não vai fazer o diagnóstico a partir da pesquisa de sangue oculto, tá legal? A D, rastrear doença de Crohn? Também não, né? Não é um exame que a gente usa aí para fazer o rastreamento da doença de Crohn. Se por acaso estiver positivo, não quer dizer que a paciente tem doença de Crohn, né? Então realmente não faz nenhum sentido. Então, assim, diagnosticar, identificar uma doença específica, não, né? Basicamente, a gente vai rastrear. A gente vai usar aí para identificar o sangramento coloretal. Tem sangramento coloretal? Opa, esse paciente com essa idade, com sangramento coloretal, ela pode sim ter um câncer coloretal. Então, aí, nesse caso, a gente vai encaminhar esse paciente para fazer um exame complementar, que aí, no caso, seria a colonoscopia. Tá legal? Então a gente fica com a alternativa B, rastrear câncer de colo retal. Questão número 7. Paciente JRS, 29 anos de idade, deu entrada no PA apresentando vômito, tontura, dor de cabeça, fala arrastada e diarreia. A esposa relatou que o paciente começou a se queixar de parestesia na língua e na região perioral, a apresentar náusea, fraqueza progressiva bilateral dos membros superiores e inferiores. Até aqui você fala, poxa, o que será que esse paciente tem? Acho que esse paciente está tendo um AVC. Só que aqui ele coloca pra gente, ó, cerca de 30 minutos depois da ingestão de ensopado de vísceras de peixe baiacu. A análise dos restos do ensopado detectou níveis elevados de tetrodotoxina, a TTX, tá? Que atua como? Vamos lá, pessoal. Passo número 1. Vamos identificar então os sinais e sintomas mais importantes aqui para a gente poder matar essa questão. Ele tinha colocado aqui alguns sinais e sintomas que são relativamente sugestivos do paciente ter tido um AVC ou estar tendo. Vômito, tontura, dor de cabeça, fala arrastada, diarreia, parestesia da língua, da região perioral, apresenta náusea, fraqueza progressiva bilateral dos membros superiores e inferiores. Só que aí depois ele já deu para a gente a questão relacionada pelo menos à hipótese diagnóstica e o diagnóstico. Esse paciente ele comeu um determinado peixe e aí ele teve uma intoxicação. Na verdade, ele deu o diagnóstico para a gente, né? Que teve elevados níveis de toxina, a tetrodotoxina, a TTX. Tá legal? Então, no passo número 2, vamos ver o que é a TTX. A TTX é uma toxina marinha altamente potente que se tornou ferramenta de grande importância no estudo da função de canais de sódio. Tá? Então vamos lá, canais de sódio em tecidos excitáveis, uma vez que se liga com alta afinidade a esses canais, bloqueando a condutância iônica por oclusão do poro do canal. A ingesta dessa toxina pode causar parada cardiorrespiratória, depende muito da concentração, tá? E também da pessoa, sem dúvida, né? E seu vetor mais conhecido é o peixe fugo. Isso, infelizmente, acontece no Japão, muitos casos de intoxicação e mesmo morte das pessoas. Se eu não me engano, atualmente, de 28 a 30 pessoas morrem por ano ali no Japão devido a essa parada cardiorrespiratória, devido a TTX, tá? Mesmo nos dias de hoje. Então, é algo que realmente é bastante importante, tem que tomar bastante cuidado com isso. Basicamente, o peixe, o fugo, ele não sintetiza TTX, e sim concentra após a ingestão de certas bactérias em sua cadeia alimentar, as quais são a fonte desta toxina, tá? Então, não é o peixe que produz, e sim as bactérias, tá legal? E no Brasil, a gente tem aí o baiacu, que pode sim fazer a ingesta dessas bactérias e ter ali uma concentração bastante elevada da TTX. Tá legal? Então, passo número 2, a gente conheceu o que é a TTX. Vamos voltar para as alternativas. Alternativa A, bloqueador dos receptores de sódio de voltagem dependente. Isso a gente acabou vendo, né, pessoal? Quando eu fui falar um pouquinho da TTX, eu coloquei aqui para vocês a grande importância dessa toxina, do estudo dessa toxina na função de canais de sódio, tá? Então, é exatamente ali que acaba agindo a toxina. Ela atua aí bloqueando os receptores de sódio voltagem dependente,
causando aí todos esses sinais e sintomas que a gente viu na questão e podendo até mesmo causar uma parada respiratória, ocasionando a morte do paciente, tá? Então é algo bastante importante. Esses pontos assim importantes é legal a gente tentar decorar, montar um flashcard, porque os examinadores eles gostam de colocar ali alguma coisa relacionada a atualizações, relacionada a alguns dados que são interessantes, eu diria, tá legal? Então é bacana a gente sempre tentar aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, especialmente na prova da FMT, que cobra esse tipo de questão mais focada na fisiologia, tá legal? Então, a B agonista dos receptores de potássio não seria, inibidores dos receptores nicotínicos de acetilcolina também não, os sintomas seriam um pouco diferentes, o ativador dos receptores de cálcio tipo L também está fora, tá legal? Então, ficaríamos aí com a alternativa A. Questão número 8, paciente do sexo masculino com 28 anos de idade percebeu diminuição da libido e aumento da mama há 1 ano e recentemente desenvolveu galactorreia. Não estava utilizando qualquer medicação, afirma não apresentar cefaleia, visão borrada. No exame físico não se constatou qualquer anormalidade, exceto por galactorreia bilateral. O exame laboratorial mostrou um nível de tirotrofina normal e a dosagem de prolactina sérica foi 95. A ressonância magnética de encéfalo evidenciou uma massa de 6 milímetros de diâmetro no lobo anterior da hipófise. Aqui, basicamente, ele nos deu o diagnóstico, né? Ele pergunta qual o eixo endócrino é envolvido diretamente nessa alteração encontrada no paciente. Vamos lá, essa é uma questão relativamente parecida com a questão número 7, quando trata-se da fisiologia. Só que nessa questão é algo que a gente tem uma maior familiaridade, algo que a gente viu na faculdade. Então, não que aquilo a gente não tenha visto, mas isso, sem dúvida nenhuma, o eixo endócrino é algo que a gente estudou melhor, tá legal? Então, vamos lá. Passo número 1. A prolactina está normal ou não? Na mulher, a gente espera que a prolactina ela seja aí até 25 e no homem entre 17 e 20. Se a gente pegar valores aí acima de 200 de cara, isso sugere um tumor secretor de prolactina, tá legal? Se não tiver acima de 200 não é tumor? Pode ser tumor, né? Só que se tiver lá 250 de cara, realmente aumenta ainda mais a probabilidade, tá legal? Passo número 2. O que é a galactorreia, pessoal? A causa mais comum da galactorreia é o tumor na hipófise, tá? A galactorreia ela pode causar produção de leite inesperada e infertilidade em homens e mulheres, tá? O diagnóstico, basicamente, ele toma aí por base a dosagem do hormônio prolactina. É possível também que exames diagnósticos por imagem sejam realizados. A ressonância magnética, nesse caso, é o mais utilizado. Em ambos os sexos, a causa mais comum de galactorreia é o tumor prolactinoma, tá? Secretando a prolactina na hipófise. A prolactina é um hormônio que estimula as mamas a produzirem leite, consequentemente, além da produção do leite, o homem e a mulher também podem ficarem inférteis durante esse período, tá legal? Vamos lá. Aqui, em relação ao eixo, a gente tem ali uma série de detalhezinhos, só para a gente lembrar, tá legal? A hipófise, ela é dividida em hipófise anterior e posterior, e ela tem uma influência bastante grande do hipotálamo, tá? Então, a hipófise ela tem essas duas partes distintas, lembrando que o lobo frontal, a parte anterior, representa cerca de 80% do peso da hipófise, tá? E a parte posterior, esses outros 20%. Então, ambos estão ligados ao hipotálamo, por isso que eles têm essa influência bastante grande, através de uma haste que contém vasos sanguíneos e prolongamentos das células nervosas. O hipotálamo basicamente ele controla como o lobo. Ele controla o lobo, no caso anterior, pela liberação de hormônios através dos vasos sanguíneos de ligação, e ele controla o lobo posterior pelos impulsos nervosos, tá? Então, o lobo posterior basicamente é controlado por impulso nervoso e o anterior pela liberação de hormônios. Então, a gente tem uma série de hormônios ali que ajuda nesse controle
da função da hipófise anterior, tá legal? A gente tem ali na hipófise anterior hormônios de crescimento, hormônios relacionados à mama, aos ovários, aos testículos, ao córtex adrenal, glândula tireoide, aos rins, a mama e útero, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, é uma função extremamente importante, é um local ali que pode dar uma série de alterações. Vamos lá, aqui pensando no eixo endócrino envolvido diretamente nessa alteração encontrada no paciente. Alternativa A, adenohipófise, células gonadotróficas e hormônio TRH. Não, né? Não tem nada a ver aqui, tá? A hipófise, as células tireotróficas e as glândulas mamárias. As células aqui na A, né? As células gonadotróficas não têm essa influência direta aqui no que a gente está trabalhando, pensando aí no hipotálamo, na hipófise e nas células que estão relacionadas ali à mama. Então, não, né? A B, células tireotróficas, também não, né? As tireotróficas são relacionadas à tireoide. A C, hipotálamo, células somatotróficas e gônadas, não, né? Aqui não aparece pra gente nem a hipófise, né? O ideal é que aparecesse a hipófise, pelo menos em uma das três aqui, tá legal? Então, somatotróficas também não está relacionado a isso. Então, é uma questão que basicamente não é fácil pensando na fisiologia, mas se a gente começar a trabalhar as alternativas, ela fica relativamente fácil à medida que a gente vai excluindo as alternativas, tá legal? Qual que seria o correto, então? Se a gente pensar no eixo endócrino, a gente pensa lá no hipotálamo, que ele manda uma informação para a hipófise, no caso para a hipófise anterior, através de hormônios, e a hipófise anterior, de alguma forma, ela vai mandar essa informação para frente. Como que ela vai mandar essa informação para frente? No caso, através das células mamotróficas, tá? Só para vocês saberem, em relação às células mamotróficas, as células mamotróficas elas sintetizam a prolactina, tá? Que promove basicamente a secreção do leite durante a lactação, que seria ali algo fisiológico. Mas se esse paciente ele tem ali um aumento do estímulo dessas células mamotróficas num período que não é um período de lactação, isso não é normal, basicamente vai aumentar a síntese de prolactina e vai causar sinais e sintomas nesse paciente, tais como a galactorreia e a infertilidade, tá legal? Então, a gente ficaria com a alternativa D, hipotálamo, hipófise e células mamotróficas. Questão 9. Paciente AFG, sexo feminino, 82 anos de idade, com diagnósticos prévios de doença de Alzheimer há cerca de 10 anos. Hipertensão arterial e incontinência urinária. Está em uso de quetiapina, 100 mg de 12 em 12 horas, clonazepam, 10 gotas de 12 em 12 horas e furosemida, 40 mg de 12 em 12. No momento, encontra-se totalmente dependente às atividades de vida diária. A filha vem ao pronto atendimento queixando-se de agitação importante, dificuldade para dormir e com alucinações visuais. O paciente acorda e fala com crianças que estão fazendo bagunça pela casa. Em algumas ocasiões, não reconhece os filhos e nem a si própria. Além disso, vem apresentando nos últimos anos perda de peso gradativa, mais de 5 kg nos últimos 3 meses, com circunferência de panturrilha de 24 centímetros. Associada a disfagia, úlcera por pressão e contratura muscular difusa, encurtamento muscular. As principais síndromes geriátricas identificadas são... Vamos lá, essa aqui é uma questão relacionada à saúde do idoso, que é algo que vem aumentando cada vez mais a discussão e tende a ser cobrado cada vez mais nas provas de revalidação também, tá legal? A gente já teve lá uma questão no INEP e teve também essa questão na prova da FMT. O que a gente tinha aqui, pessoal? É uma questão relativamente tranquila, tá? Mas é algo bastante bacana aí pra gente começar a estudar, porque vai cair nas próximas provas, muito provavelmente, tá legal? Alternativa A, insuficiência familiar e desnutrição. A B, depressão e síndrome de fragilidade. A C, depressão e delírio. A D, iatrogenia e síndrome de imobilidade. Vamos lá, passo número 1, pessoal. Vamos pensar aqui. A paciente já tem um diagnóstico de doença de Alzheimer.
ela está sendo tratada de forma adequada? Essas medicações que estão dando para ela está sendo realmente medicações que ajudam essa paciente ou não? Tá? Então, essa paciente está com a quetiapina, com o clonazepam e com a furosemida. Basicamente isso. Então, a gente tem que saber alguns conceitos, tá? A gente fez, então, ali esse passo número 1. Vamos para o passo número 2. Passo número 2, a gente definir o que é iatrogenia, tá? A iatrogenia, ela basicamente refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por resultantes do tratamento médico, tá? A gente fala muito em iatrogenia quando a gente está falando lá em prevenção quaternária. A quetiapina, também conhecida pelo nome comercial de Seroquel, ele pertence a uma classe de neurolépticos, tá? Conhecidos como antipsicóticos atípicos. Isso é importante. Quetiapina, antipsicóticos atípicos, tá? Que têm se tornado mais populares nas últimas décadas, usados como alternativa aos antipsicóticos típicos, como, por exemplo, o haloperidol, tá? Quais são as indicações da quetiapina? É um remédio basicamente que é utilizado para o uso de esquizofrenia, né, no tratamento da esquizofrenia, que costuma apresentar sintomas como alucinações, pensamentos estranhos e assustadores, mudanças no comportamento e sensação de solidão. Além disso, também está indicado no tratamento de episódios de mania ou depressão associados ao transtorno bipolar. Então, como vocês podem ver, a quetiapina não tem essa indicação exata de ser utilizada nos pacientes com doença de Alzheimer. Se esse paciente está tendo alucinação, será que esse paciente ele tem uma piora do diagnóstico? Ele tem ali, de repente, um outro diagnóstico de esquizofrenia? Ou esse paciente está tendo esses sinais, sintomas devido à medicação, tá? Então, isso é algo que a gente sempre precisa se questionar e a questão coloca isso para a gente. De acordo com uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, pessoal, não só essa, tá? Mas eu peguei essa como referência, que tem aí 412 pacientes, então é algo interessante. Foi feita aí uma avaliação dos efeitos antipsicóticos atípicos da olanzapina, da quetiapina e da risperidona, tá? Na cognição dos pacientes com mal de Alzheimer. E aí a gente foi feita essa associação. Basicamente descobriram o quê? Que os pacientes demonstraram reduções constantes e significativas ao longo do tempo na maioria das áreas cognitivas, tá? Incluindo nas pontuações do Mini-Mental, que é algo que a gente costuma fazer. A gente tem também a escala cognitiva da avaliação do mal de Alzheimer, tá? Então o paciente teve essa função cognitiva diminuída, né? Em pacientes que utilizaram esses antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, risperidona, comparado com os pacientes que usaram os placebos, tá? Então, isso é algo que constata aí que o ideal é a gente não utilizar essas medicações para os pacientes com doença de Alzheimer, ou se for utilizar, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Será que esse paciente está tendo perda cognitiva ou não? Tem que fazer sempre essa avaliação, não dá para prescrever e esquecer em relação a isso, tá legal? Em relação a uma outra definição, seria a definição da síndrome da imobilidade, que basicamente é o conjunto de alterações que ocorrem no indivíduo acamado por um período prolongado, independente da condição inicial que motivou o decúbito prolongado. Essa síndrome evolui por problemas circulatórios, dermatológicos, respiratórios e muitas vezes psicológicos, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos voltar para as alternativas, pessoal. A gente tem lá insuficiência familiar e desnutrição. Será que a família não está cuidando bem? Por isso que esse paciente tem escarra, está tendo todos esses sinais e sintomas e está perdendo peso. Por quê? Por causa que não está se alimentando bem, a família não está dando comida, ele está desnutrido? Não necessariamente, né? A gente, infelizmente, se a gente tem alguns casos, se a gente atende alguns casos, a gente acaba vendo isso, às vezes a gente fica com isso na cabeça. Fala, a família não está cuidando, por isso que tem escarra, mas não necessariamente, né? Mesmo a família cuidando bem, o paciente pode ter ali sim a síndrome da imobilidade, tá legal? Então, a gente conseguiria excluir. A B, depressão e sintoma de fragilidade. Esse paciente, depressão? Não, né? Esses sinais e sintomas aí, fica até difícil da gente falar que esse paciente tem depressão
antes da gente pensar algumas coisas que pode estar acontecendo, legal? Então não é depressão, né? Então a gente conseguiria excluir ali a B e a C sem muita dificuldade. A D fala no conceito da iatrogenia e fala na síndrome da imobilidade. A síndrome da imobilidade ela vai entrar aí na maioria desses pacientes que são acamados, né? Esse paciente aí tem doença de Alzheimer há cerca de 10 anos, uma paciente que vem aí só tendo uma piora. Então, na questão coloca que o paciente atualmente é dependente das atividades, é totalmente dependente da família para fazer as atividades diárias. Então, a gente pode colocar aí que realmente a síndrome da imobilidade é algo bastante, aumenta muito o risco de ter isso, né? Em relação à iatrogenia, além da quetiapina que eu falei para vocês, a gente tem também o Rivotril que esse paciente toma, no caso o clonazepam, né? Se a gente pensar que o clonazepam ele deve ser evitado em pessoas com quadro demencial, tá? Os pacientes com Alzheimer, que é uma forma de demência, o ideal é que não utilize, né? Pois pode piorar o problema da memória e a falta de atenção desses pacientes. Em alguns casos, se a gente pegar ali os benzodiazepínicos, eles têm a função de controlar basicamente os ataques de ansiedade, de pânico, inquietação, insônia, agitação. Então, os doentes de Alzheimer podem ter esses sinais e sintomas. Então, esses medicamentos eles podem ser utilizados ali, eles podem de alguma forma agirem como relaxantes musculares e ajudar esse paciente a dar uma relaxada, ficar mais tranquilo e de repente dormir melhor, tá? Então, infelizmente, não que seja infelizmente, né? Mas em alguns casos a gente acaba prescrevendo ali o benzodiazepínico, mas tem que tomar muito cuidado. Mesma coisa que a quetiapina. A gente sabe que pode causar um efeito colateral. Se a gente simplesmente prescrever e esquecer do paciente, isso é bem ruim. Se o paciente tiver um controle ali, se tiver um contato com a família e você, deu alguma alteraçãozinha, vem aqui e fala pra gente, vamos continuar fazendo essa avaliação da função cognitiva. Aqui é a mesma coisa. Se tiver isso, ok, né? De repente dá para fazer a prescrição e acompanhar bem de perto o paciente. Caso contrário, eu vou prescrever aqui, vou ver esse paciente daqui 6 meses. Aí realmente é bem ruim, né? Nesse caso a gente vai considerar realmente uma iatrogenia, a medicação não está sendo feita de forma adequada, então tem que corrigir isso. E a síndrome da imobilidade, que aí esse paciente já tem uma série de sinais e sintomas, legal? Ficaríamos então com a alternativa D. Questão número 10, paciente com 52 anos de idade, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagista, é submetida a implante endovascular de stent na aorta, sem intercorrências. 2 meses depois, a paciente queixa-se de mal-estar, manifestações em pele e dor lombar bilateral. No exame, a paciente está orientada, ela está hidratada, ela está com uma PA de 13,8 e sinais de má perfusão periférica com presença de livedo reticular e síndrome do dedo azul. O HB está 11,7, os leucócitos 9,200, uma plaqueta aí de 170 mil e a creatinina sérica de 3,2. A ureia está 110 e proteinúria de 400 mg por 24 horas. Então tem bastante alteração renal aí. A paciente foi internada em UTI com piora progressiva da função renal, porém mantendo o débito urinário normal. Foram negativos na investigação complementar o fator antinuclear, o PANCA, o CANCA, assim como os complementos séricos C3 e C4. Qual o diagnóstico para o caso descrito? Vamos lá. Então, passo número 1, pessoal. Qual que é a indicação da angioplastia de aorta? Tá? Ela ocorre devido ao estreitamento da aorta, em alguma parte da aorta. Se a gente for pensar, a paciente tem um estreitamento na aorta na altura abdominal. Então, a gente vai fazer ali angioplastia de aorta abdominal. Tá? Normalmente, esse estreitamento ele ocorre devido à formação de um ateroma. Tá? Vamos lá. Então, isso é um primeiro passo, a gente saber a indicação da angioplastia da aorta. Depois, a gente vai pegar aqui os sinais e sintomas dessa paciente. Essa paciente ela tem má perfusão periférica, ela tem essa presença de livedo reticular, ela tem a síndrome do dedo azul, ela tem aí uma alteração importante quanto à creatinina sérica, quanto à ureia, quanto à proteinúria. E outro dado que também é importante, talvez um pouco menos
perceptível seria os leucócitos 9.200 com a presença de eosinofilia, tá? Vocês vão ver que isso, em um determinado momento, vai ajudar a gente também. Se a gente for pegar aqui as doenças, é uma questão bonita, de verdade, eu achei uma boa questão. A resposta correta não é algo difícil, mas é algo que talvez estivesse junto com algumas outras que fossem um pouco mais comuns, talvez a gente ficaria bastante em dúvida. Alternativa A, lúpus eritematoso sistêmico. É uma paciente, né, portadora, uma mulher com 52 anos de idade. Ela pode ter lúpus? Pode. Ela pode ter uma alteração renal devido ao lúpus? Pode. Mas não é aquela questão clássica, né, daquela jovem com uma alteração sistêmica, e ali sim o diagnóstico seria lúpus, tá? Então foi feita a defator antinuclear, PC, ANCA, complementos séricos, tudo negativo. Então a gente afasta aí um pouco essa hipótese de lúpus. Paciente nefropatia por contraste, tivemos uma questão relacionada a isso. Nesse caso a paciente ela fez ali a angioplastia, realmente foi utilizado o contraste, mas aqui você vê que não é o enfoque da questão, né? Muito diferente daquela que realmente a gente tinha mais informações em relação ao exame, a gente podia realmente pensar que aquele exame poderia ter causado aqueles sinais e sintomas devido ao contraste, e nessa questão não fica tão sugestivo isso, tá? Então, não que descartaria, mas afastaria aí a nefropatia por contraste. A doença renal ateroembólica, sem dúvida, é algo bastante importante que ocorre depois de exames tais como angioplastia, tá? A gente vai ver isso. Então, isso é uma informação bastante importante que talvez não estivesse no radar aí de vocês. A D, nefropatia crônica do enxerto renal. Essa daqui menos, né? A probabilidade realmente não seria muito grande, a gente conseguiria tirar essa alternativa relativamente fácil. Esse paciente aí apresenta sinais e sintomas relacionados à função renal agudos, né? Não crônicos, tá? Então, realmente, lúpus é algo que a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? Fala, pô, lúpus pode ser tanta coisa que é difícil descartar. Tá? E a doença renal ateroembólica, sem dúvida nenhuma, seria uma ótima alternativa devido a isso aqui, né, que nos foi dado, que a paciente ela foi submetida ao implante endovascular de stent na aorta. Tá? Então isso nos ajuda muito a fechar o diagnóstico aí para essa paciente. Tá? Então, passo número 2, a gente vai falar um pouco sobre a doença renal ateroembólica, que basicamente é uma causa de insuficiência renal. Ela pode causar, tá? Perdão. A doença renal ateroembólica, ela pode causar insuficiência renal aguda, que é uma doença pouco explorada, tá? Então, se a gente pensar que o paciente tem um ateroma ali que está causando uma obstrução, um estreitamento, consequentemente com uma diminuição do volume sanguíneo, esse paciente pode sim ter aí uma insuficiência renal aguda, que é algo que normalmente, pelo menos nas provas, a gente acaba não vendo tanto, tá? Especialmente nas provas de revalidação. Mas é algo bastante importante. O ateroma, eles chamam de ateroembolismo. Então tem um ateroma, ele está ali, de repente, entre aspas, preso, você vai e faz uma angioplastia e ali vai soltando uma série de ateromas, séries de plaquinhas de gordura, basicamente, né, que vai sendo liberadas, e essas plaquinhas elas podem, em algum momento, causar, sim, um estreitamento de vasos menores, tá? Então, o ateroembolismo é uma doença multissistêmica, afetando diversos órgãos como pele, rins, trato gastrointestinal e sistema nervoso central. Aproximadamente 25% dos casos podem ocorrer de forma espontânea, tá? Mas na maioria das vezes é uma complicação de procedimentos endovasculares ou terapia coagulante ou terapia anticoagulante ou trombolítica, tá? Quando embolos, esse aqui é o conceito, pessoal. Imagina o seguinte, o paciente ele tem lá a aorta, é bem comum que em um determinado momento da vida da pessoa ela tenha ateroma e esses ateromas basicamente vamos colocar aí como placa de gordura.
Então, aos poucos, ele pode se soltando, né, formando ali embolos, né, como se fossem bolinhas de colesterol, tá? Essas bolinhas, esses embolos de colesterol, eles podem se deslocar de uma placa aterosclerótica, de uma grande artéria, e ela pode ir para pequenas artérias, tá? E mesmo arteríolas em diferentes órgãos, consequentemente. Pensando na aorta abdominal, que é um vaso bastante calibroso, de repente aquele ateroma, aquela placa de gordura não refletia muito, não dava muitas alterações ali. À medida que esses embolos de colesterol vão sendo liberados, aí sim eles podem pegar ali um vaso menor, com um calibre menor, e pode causar ali um infarto isquêmico, tá? Então é bacana a gente saber isso, que às vezes a gente fala, a angioplastia é maravilhoso, o paciente faz uma angioplastia e sai de lá 100%. Na realidade, não, né? Tem esse risco, que é um risco relativamente alto, tá? Então, a doença renal ateroembólica, ela pode ser definida como uma insuficiência renal secundária, tá? A eclosão das artérias e arteríolas renais por embolos de colesterol que se depositam na forma de cristais, tá? Então, a gente imaginar que a gente tinha um ateroma lá grandão, foi feito a angioplastia, esses ateromas, de alguma forma, foram soltando bem pequenininhos, que na aorta não tiveram nenhuma alteração, mas eles foram parar ali nos vasos renais, consequentemente causando infarto isquêmico ou uma obstrução importante, diminuindo o volume sanguíneo, consequentemente diminuindo a função renal, tá legal? Então, uma questão bonita aí, uma questão que fala de um tema que a gente não aborda muito nas provas, não é tão comum a gente ver, especialmente nas provas de revalidação, tá legal? Então ficamos com a alternativa C, doença renal ateroembólica. Pessoal, a conclusão é o seguinte, se a gente voltar aos temas que a gente abordou hoje, na questão número 6, a gente colocou lá rastreamento de câncer de colo, tá? Então, câncer coloretal. Algo bastante importante, tem que estudar, rastreamento é algo que tende a cair anualmente, tá legal? Então estudem rastreamento, que é algo que os examinadores gostam e estão cobrando bastante. Questão 7, intoxicação por TTX. Diferente, né? Uma questão aí um pouquinho diferente, mas cobrava basicamente fisiologia, e isso a gente espera realmente da prova da UFMT. A questão 8, o prolactinoma. Basicamente, a gente tinha que saber ali a fisiologia, o eixo, né? Então, bastante importante também de saber pelo menos o básico aí da fisiologia, vai ajudar sem dúvida nenhuma nas provas, tá legal? A questão número 9, saúde do idoso, um tema aí bastante importante, um tema que tende a ser cobrado cada vez mais, então estudem. A gente tem um RCQ também só sobre saúde do idoso, tá legal? E a 10, a doença renal ateroembólica, que é algo que não é tão comum de aparecer nas provas, mas uma questão bonita, aí, uma questão bem feita, que a gente tinha que tomar bastante cuidado e colocar realmente o passo a passo ali realmente em prática, tá legal? Então, o implante endovascular de stent na aorta ajudaria a gente a acertar essa questão sem dúvida nenhuma, tá legal? Então é isso, pessoal, um grande abraço, ótimos estudos para vocês e até o próximo vídeo.